pelas crianças do mundo. Não deixe que nenhum mal ataque elas, os professores, minha família e ninguém, Jesus. Em nome de Jesus, amém. E o tema da história de hoje é Jesus envia anjos para nos guardar. E o verso para memorização está em Daniel 6, verso 22, que diz assim: O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. Daniel, ele morava na terra da Babilônia, e ele era um servo muito nobre. Agora ali havia um outro rei, que se chamava Dário. O rei Dário estimava-o e dizia: Daniel é o melhor servo de todos. Quero fazê-lo muito mais importante ainda. Vou nomeá-lo vice-rei. Então ele será o chefe de todo o meu reino e de todos os meus servos. Quando os servos ouviram isso, ficaram com inveja, muita inveja de Daniel, e disseram: Deverá ele ser mais importante de todos? Isso não deve acontecer. Nós é que queremos ser o mais importante. Vamos espreitá-lo bem para ver se Daniel faz algo errado. Então iremos contar logo ao rei. E o rei não gostará mais tanto de Daniel assim. Desde então, todos os dias iam espiar Daniel para ver se ele fazia alguma coisa errada. Mas Daniel não fazia nada de errado. Fazia o seu serviço da melhor maneira possível e orava 3 vezes por dia. Quando Daniel orava, ele se ajoelhava em seu quarto, de frente a uma janela aberta. E bem lá de longe, ele conseguia ver Jerusalém. E lá estava o lugar onde havia um templo muito lindo, mas esse templo foi queimado. Mas Daniel tinha no seu coração o desejo de reconstruir esse templo, então ele orava. Mas algum dia o povo de Daniel iria morar lá de novo, e haveria lá também um novo templo. Quando o castigo do povo tivesse passado, Daniel olhava para longe, para lá onde ficava Jerusalém, e orava dizendo: Senhor, deixa meu povo voltar em breve para sua pátria. Daniel nunca se esquecia de orar. Isso ele fazia fielmente 3 vezes por dia. Os outros servos podiam vê-lo, e daí aqueles homens falsos imaginaram um plano para trazer desgraça sobre Daniel e para impedir que ele continuasse a ser o homem mais nobre e importante do país. Eles foram falar com o rei, inclinaram-se, comportaram-se muito cortês e amigáveis e disseram: Ó rei, nós sabemos uma coisa boa. O Senhor sabe que deve fazer. O Senhor deve ordenar que todas as pessoas em seu país não peçam mais nada a ninguém, nem aos homens, nem a Deus, durante um mês inteiro. Somente ao Senhor poderão pedir o que quiserem, pois o Senhor é o nosso Rei poderoso. Isso agradou bem ao rei, ele gostou do plano. Sim, isto eu farei, disse ele. E quem for desobediente será castigado com rigor, disseram os homens malvados. Mas e agora? O que devia fazer Daniel? Deus tinha dito que cada um que o amasse também devia orar a ele. Mas o rei ordenou que isso não deveria mais ser feito. Mas Daniel não devia se esquecer-se de Deus. E agora, quem Daniel devia obedecer? A Deus, naturalmente, e por isso Daniel continuava ajoelhando-se 3 vezes por dia de frente à janela aberta, como de costume. Mas perto da janela estavam seus inimigos espiando, e quando viram que Daniel assim mesmo orara, correram depressa para contar ao rei. E disseram-lhe eles: O Senhor não disse que ninguém devia pedir coisa nenhuma para ninguém, a não ser ao Senhor durante um mês? Sim, respondeu o rei, isto eu disse. E se alguém desobedecer, não deve ser lançado na cova dos leões? Sim, disse o rei, assim deve ser. Ó rei, exclamam eles, então Daniel tem que ser lançado na cova dos leões. Ele foi desobediente, ele orou a Deus e ele continua orando 3 vezes por dia. Ai, o rei se assustou, compreendeu como os homens tinham sido falsos. Gritou ele: Não, Daniel não! Mas os homens disseram: Foi o Senhor que deu essa ordem. E agora? O rei ficou pensando. Agora o Senhor tem que fazer. Sim, era assim mesmo naquela terra. O rei tinha dito e isso ele sempre tinha que fazer.
Ele queria ajudar Daniel, mas não podia. E quando anoiteceu, Daniel foi levado para a cova dos leões. O rei estava bem triste e chamou Daniel. Eu não posso ajudá-lo, mas espero que o seu Deus te ajude. Então Daniel foi lançado na cova. Chegou a noite, mas o rei não pôde dormir. Ele estava muito triste e sempre tinha que pensar em Daniel. Será que Deus está cuidando dele agora? De manhã, o rei levantou-se bem cedo e foi para fora. Com o coração batendo, bem agitado, ele chegou na cova dos leões e chamou: Daniel, Deus cuidou de você? E de repente, o rei deu um salto de alegria, porque lá do fundo da cova ouviu a voz: Sim, rei, Deus cuidou de mim. Ele mandou o seu anjo para cuidar de mim e os leões não me fizeram mal algum. O rei ficou muito contente. Tirem-no dali, gritavam ele. Depressa, vamos, tirem-no da cova do leão. Tirem Daniel de lá. Então vieram alguns homens com uma corda grossa, desceram a corda na cova e assim puxaram Daniel para cima. E então Daniel estava à frente do rei vivo e são. Ele tinha passado a noite inteira com os leões ferozes, mas eles não lhe tinham feito nenhum mal. Que grande milagre foi esse, e como estava contente o rei, porque tinha Daniel de volta. Mas então ele se lembrou dos homens malvados, que queriam matar Daniel, e mandou seus soldados para buscá-los, e então mandou jogá-los também na cova dos leões. Mas agora não havia nenhum anjo que cuidasse deles. Todos foram comidos pelos leões, mas Daniel ficou sendo o servo mais importante do rei, sim, o mais nobre em todo o país. E o que nós aprendemos com a história de Daniel? Que Deus, ele sempre envia anjos para nos guardar e nos proteger. Mesmo que nós não consigamos ver, Deus ele está sempre a nos proteger, a nos livrar de todo o mal. Que Deus ele está com o controle de tudo em suas mãos. Ele estava vendo tudo aquilo, ele via que Daniel ele orava, ele via o coração de Daniel e da mesma forma é conosco. Ele sempre está nos guardando e nos protegendo. E assim como Daniel, nós devemos permanecer fiel a Ele, orando ao Senhor, louvando, exaltando e glorificando o seu nome, porque somente a Ele devemos adorar e exaltar. E o rei, depois disso, aprendeu e ordenou a todas aquelas pessoas que adorassem somente a Deus, porque ele viu que não era glória para ele, mas a glória deveria ser dada somente ao único Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bom, e o desafio da aula de hoje é vocês desenharem Daniel na cova dos leões. Fico aguardando os desenhos de vocês, hein? Um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada pelos professores da escolinha, pelas crianças do mundo, Senhor, que elas peguem a Bíblia, orem, ouçam a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.